Começando agora a conversa de redação, que tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, da Rita Mundim, economista, nossa colunista aqui no Jornal da Itatiaia, e do sociólogo, professor da PUC Minas, doutor em sociologia, Luiz Flávio Sapori. E você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, mandando uma mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp do jornalismo, que é o 999967074, com o nome, a cidade e o bairro que você mora. Sapori, o Brasil vive o pior momento da pandemia, com recorde diário de mortes e hospitais lotados. O médico infectologista Unai Tupinambás, que integra o comitê da Covid-19 aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, classifica o cenário como catastrófico. Vamos ouvi-lo. Nós estamos vivendo a pior fase dessa pandemia agora. Ou o Brasil se tranca, ou teremos, repetição de catástrofe que nós vimos em Manaus, janeiro. As pessoas morrendo na fila do hospital, ou mesmo morrendo dentro de hospitais, por falta de oxigênio. Nós não estamos diante da pior catástrofe do Sistema Mundial de Saúde do século XXI, se nada for feito. Então a população tem que entender que esse momento é muito delicado, é muito duro. Se não fizer nada agora, e pior, vai se estender mais de março. Pode ir para março, abril, e lembrando que agora vem o outono, vem as outras doenças, junto com a Covid, vem a dificuldade de vacinação contra a influenza. Ou seja, o cenário está montado para um filme de horror. Sapori, você concorda com o doutor Unai Tupinambás? Bom dia, Aline. Bom dia. Júnior Moreira, Eduardo Costa, Rita e ouvinte do Conversa. Não há como discordar, do Unai Tupinambás, Aline? Porque ele é um dos principais estudiosos, especialistas nesses assuntos, de epidemias em Minas Gerais, no Brasil, muito respeitado. E, na verdade, Aline, não se trata apenas da fala de uma manifestação singular do Unai Tupinambás. Não apenas ele, outros especialistas Brasil afora, médicos que estão na linha de frente, nas UTIs, enfermeiros, há uma unanimidade de todos aqueles que estão direto ou indiretamente tratando a pandemia, de que estamos enfrentando o pior momento dessa realidade, da doença, da disseminação do vírus, desde o início dela em março do ano passado, final de fevereiro, início de março de 2020. Então, efetivamente, todos eles estão convergindo na constatação de que agora sim nós estamos na segunda onda da pandemia, num ritmo muito intenso, uma virulência maior, As evidências, segundo os estudiosos, apontam para uma nova cepa do vírus, com um potencial muito elevado de disseminação, de contágio, e como alguns dados já começam a sair, Aline, os mais jovens agora começam a se tornar um público-alvo mais direto da pandemia. A presença deles nas UTIs está crescendo, conforme a gente tem ouvido dos depoimentos, dos profissionais que estão atuando, nessas situações em vários hospitais brasileiros, em vários estados brasileiros. O fenômeno não é mais localizado, o Unai Tupinambás chamou bem atenção para isso, é um fenômeno nacional. Então não dá para imaginar que Minas Gerais e muito menos Belo Horizonte vai ser uma ilha de um paraíso alheio a essa nova realidade. Então há um fenômeno epidemiológico se consolidando no país. A tendência é que a gente cresça diariamente os números de infectados, de mortos. Já ultrapassamos os Estados Unidos, Aline? Já certamente essa semana o Brasil vai se consolidar como o país que apresentará os maiores números de mortos e de infectados diariamente, superando os Estados Unidos, que estavam nessa liderança já há muito tempo. Então nós nos tornamos um novo centro da pandemia, ou o principal centro da pandemia no mundo. Bom, a questão é o que fazer, Eu espero, nós vamos discutir isso aqui hoje, Aline? Eu não vou me alongar, porque eu acho que nós vamos discutir outras questões, mas o desafio agora é o que fazer para evitar, ou para pelo menos minimizar os danos que são inevitáveis, nas próximas semanas. Rita Mundim, hoje tem reunião, do Comitê de Enfrentamento à Covid. Será que a gente pode esperar aí fechamento da cidade? O que você acha? Bom dia.
Bom dia a todos. Eu acredito que as regras serão mais duras, né? E para tentar frear essa velocidade de disseminação. Eu ouvi anteontem da Organização Mundial de Saúde, parece que esse vírus, né, de Manaus, a carga viral dele é 10 vezes maior do que o Covid inicial e a capacidade de transmissão é 3 vezes maior. Então, realmente, é um vírus mais potente e que se dissemina mais rápido. Então, as medidas, enquanto a vacinação vai sendo feita, né, a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar uma tragédia ainda maior. Mas é bom lembrar que os brasileiros, todos nós, a gente tem que fazer a nossa parte, porque eu acho que esses números explosivos de agora no Brasil são consequência Natal, Réveillon, férias de verão e Carnaval. Júnior Moreira, a fala do Naí foi forte, né? Pois é, Aline, foi muito forte. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Eu fiquei um pouco, eu já estava um pouco apavorado, né? Porque os dados já assustam a gente um pouquinho. Nós que acompanhamos os dados diariamente, e tanto o boletim da prefeitura quanto o boletim do estado, quando todo dia que chega esse dado, todo mundo leva um susto na redação, né? Porque é uma escalada muito maluca de números. E quando o professor Naí fala, e ele que está dentro da academia, né? Pesquisando tudo, ele que tem acesso aos estudos internacionais, aos papers, ele que está lá dentro do comitê de enfrentamento à Covid da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele não deixou claro na resposta dele, até porque ele não iria adiantar antes de discutir com os pares, né, o que ele acha que deve ser feito, naquela pergunta que eu fiz a ele sobre o fechamento ou não da cidade, mas nas entrelinhas ficou claro que para ele a cidade vai ter que ser fechada, né, nos próximos dias, se não hoje, na próxima segunda-feira, né? Talvez o prefeito empurre um pouquinho, na sexta-feira dê uma coletiva falando que o fechamento vai acontecer na segunda-feira, né? Os dados são assustadores. Concordo com a Rita, se nós não mudarmos as nossas atitudes, né, não vai ter outro jeito. A gente tem uma variante do vírus que ela é muito mais transmissível. Nós tivemos aí o carnaval, as férias, enfim, tudo isso influenciando nos dados de agora. Mas já caminhando no questionamento que o Sapori fez na participação dele, sobre as possíveis soluções, eu não sei realmente qual a solução que a gente deve ter. A solução correta seria a vacina, mas a gente sabe a dificuldade que está tendo em torno das vacinas. Mas nós precisamos, nós como sociedade, e aí eu estou incluindo os políticos nesse momento, se prefeitos, governadores e presidente não começarem a falar a mesma língua, se não existir uma união, nenhuma das outras soluções que nós propomos aqui hoje, essas soluções vão dar certo. Né? Se nós não nos unirmos, se os nossos políticos não pararem de dar sinais trocados, né? Se nós não conversarmos e chegarmos a um norte, pelo menos a um caminho que devemos tomar daqui para frente, nós vamos sofrer durante esse ano inteiro com a pandemia. Se os nossos políticos não esquecerem um pouco a possibilidade de eleição, de reeleição no próximo ano, nós vamos passar o ano inteiro nessa briga, nesse chumbo trocado, e a solução não vai acontecer, né? Nós passamos 2020 falando isso, entramos 2021 falando a mesma coisa, que precisamos de união, e agora já estamos no 3º mês do ano e estamos falando em união, né? Cada um tá para um lado, cada um pensando no eleitor diferente, querendo falar para a plateia que o elegeu ou que talvez vai o eleger no ano que vem. Então, se nós não se unirmos, nenhuma das soluções que podemos propor ou que possam aparecer vão funcionar. O Eduardo, você concorda com a fala do infectologista Naí Tupinambás? Ele disse que ou o Brasil se tranca ou teremos uma calamidade, igual Manaus, igual lá no sul do país. Primeiro que ele é do ramo, né? Eu não estou habilitado. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Eu não estou habilitado a questionar o que diz o Naí. Segundo, que eu gostei muito de uma fala dele, defendendo essa ideia que também é do Conselho Nacional de Secretário de Segurança, de fazer uma restrição noturna, né? Uma espécie aí de toque de recolher. Eu acho que é o mais apropriado. E além de tudo que os colegas já disseram, eu só quero acrescentar um apelo à Prefeitura de Belo Horizonte. Estou vendo
todo mundo, rádio, televisão, o dia inteiro que eu ligo, todo mundo tá assim. Pode ter um novo fechamento da cidade. A prefeitura pode fechar a cidade. Parece que é uma torcida a favor. E eu quero torcer contra. Eu quero lembrar o prefeito e a seus membros do comitê que nenhuma outra cidade sofreu tanto com as restrições impostas em Belo Horizonte. Ah, mas isso foi bom, ele é festejado? Sim. Mas ontem, a minha filha precisava de comprar um ar-condicionado, eu fiz questão, me ofereci para ir ao BH Shopping, que eu não ia um ano e meio, e fui ali no final, 6 da tarde. Fiquei impressionado com o vazio do shopping. Eu já tinha percorrido a cidade de carro, observando as lojas, eu fiquei impressionado. Em momento nenhum eu me senti ameaçado, ou a minha saúde ameaçada, porque ninguém chegava perto de mim. E nas 2 lojas que entrei, eu perguntei para os vendedores, mas está assim, a senhora, senhor, exceto sábado que tem um movimentozinho, está desse jeito. E o que é pior ali, eu não consegui comprar o ar, porque todos os vendedores das 3 lojas, onde poderia ter, dizendo que o senhor compra pelo delivery, compra na internet. O senhor quer que eu compre o senhor na internet? Eu falei, eu compro lá em casa, vai demorar a entregar. Então, mais um fechamento dessa cidade tem que ser o último dos recursos, Aline, porque vai quebrar de vez muita gente, especialmente do comércio dessa cidade. Pois é, Rita, e o governador de Minas, Romeu Zema, deve decretar hoje lockdown em 4 regiões do estado, as mais afetadas pela doença. Cerca de 220 cidades vão entrar no novo regime de fechamento total. Apenas os serviços essenciais vão funcionar nesses locais, Rita. Pois é, eu vou reforçar a fala do Eduardo, porque o grande problema, a gente já viu, é aglomeração. Se você faz o toque de recolher, você evita festa, você evita ida em bares, onde existem as aglomerações e que as pessoas se excedem, talvez aí pelo uso do álcool, tiram a máscara, se abraçam. Então, quando a gente sai para trabalhar, os protocolos sanitários, eles vêm sendo cumpridos nas lojas, porque está todo mundo desesperado, querendo trabalhar para sobreviver. Não só a sobrevivência de quem trabalha, mas a sobrevivência do empresário que trabalha e corre o risco do seu negócio. Então, nessa hora, a gente tem que ter muito cuidado e muito critério, né? É a ideia do remédio e do veneno, é a questão da dose. Então é necessário dosar. Se o governador está decretando lockdown, existem regiões aqui como Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, que a coisa realmente está feia. E as coisas têm que ser analisadas de acordo com o sistema de saúde local, né? Para não entrar em colapso, aí a medida extrema é o lockdown. Mas o toque de recolher, eu acho que ele já deveria ter sido adotado há muito mais tempo, para evitar esses excessos de aglomerações como nós vimos durante o carnaval, e como a gente sabe que essas aglomerações continuaram ocorrendo nas férias de verão, nas cidades litorâneas, etc. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado com muito critério. E a medida mais dura, mais drástica, que é o lockdown, ela deve ser adotada em último caso. Sapori, você concorda Aline, aí com o governador Zema? Aline, eu entendo e compreendo os argumentos do Eduardo e da Rita, mas ouvindo os especialistas, acompanhando o que está acontecendo em quase todo o território nacional, considerando que é uma realidade diferente, nós estamos falando de uma nova cepa do vírus, né, com uma capacidade de disseminação muito maior. Isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na França, na Europa, né, em vários países do mundo afora, enfrentaram situações semelhantes agora, né, desde dezembro, janeiro, e adotaram medidas duras, ou seja, agora a Europa, por exemplo, já está numa fase descendente de contaminação, de mortalidade, porque durante 2, 3 semanas, em alguns países até um mês, eles fecharam tudo. É o tal do lockdown. É duro, é uma medida antipática, uma medida de efeitos econômicos, inegavelmente muito danosos. Mas eu, como leigo do assunto, mas ao mesmo tempo acompanhando o debate nacional, eu vejo, não sei como o Brasil vai conseguir evitar o pior se não adotar medidas também muito rigorosas. Talvez seja necessário, sim,
fechamento, né, das atividades comerciais não essenciais durante algumas semanas, porque mesmo você fazendo o toque de recolher, Eduardo, a gente tem que considerar que as pessoas vão continuar nos transportes coletivos, né? A aglomeração no transporte coletivo, a gente não consegue resolver isso, é impressionante. As pessoas, principalmente das periferias, continuam se aglomerando nos ônibus para se locomover para os seus locais de trabalho. Então, continua tendo algum grau de aglomeração, mesmo com a restrição, com o toque de recolher, que talvez seja uma primeira medida, mas eu me convenço cada vez mais que nós vamos ter que ter uma medida duríssima. Alguns governadores já estão caminhando nesse sentido, alguns prefeitos não tem mais opção se não fazer isso. E, infelizmente, não temos uma liderança nacional. Como disse o Júnior Moreira, né, Júnior? Precisamos de articulação, né? Era o momento de estar todo mundo conversando, todo mundo caminhando no mesmo sentido, né? Presidência, governadores e prefeitos juntos, tomando medidas comuns, consensuais. Mas nós estamos correndo o risco de hoje à noite, se vai confirmar mesmo, o presidente virar público condenar o isolamento social, percebe? Fica difícil a gente conversar e querer soluções quando o presidente caminha num sentido contrário à da realidade nacional, né? Falta liderança nacional, falta um estadista, né? Falta alguém que nos conduza para uma situação menos caótica diante de uma gravidade inquestionável. É lamentável, mas eu entendo que talvez o lockdown seja necessário, conforme a maioria absoluta dos especialistas no assunto tem defendido. Eu quero só voltar aqui, na fala do infectologista, do Tupinambá, ele foi muito claro que a crise é mundial. O vírus não é brasileiro não, viu, Sapori? Não, mas ninguém está falando que o vírus é brasileiro, Rita. Não, mas parece que aqui no Brasil, que a crise no Brasil é maior, que tudo no Brasil é pior. O Biden anunciou os Estados Unidos estão vacinando. Rita, olha o que é a diferença de liderança, né? O Biden anunciou ontem que vai conseguir vacinar todos os Estados Unidos até maio. Ele já fez acordos com várias indústrias farmacêuticas. Ele pegou uma herança perversa. Nós temos o dinheiro que os Estados Unidos têm? Não, o problema nosso não é dinheiro. Nós temos dinheiro para comprar vacina. Nosso problema não é dinheiro? Vacinando, Rita, por favor. Olha, por que o Brasil está atrasado da vacinação? Porque a incompetência do ministro Eduardo Pazuello, a negação do presidente da República, está atrasada, evitaram a compra de vacinas ano passado. Então a gente está pagando o preço hoje da incompetência, da negação, né, da omissão do governo federal. Existe sim um responsável pela crise que a gente passa. Chama-se Jair Bolsonaro. Na sua opinião, porque a crise é mundial. Palavras do infectologista. Minha e de todos os que estão percebendo o que está se passando nesse país. O Eduardo, você quer comentar aí a decisão do governador de decretar lockdown hoje em 4 regiões? Ele sabe o que faz. Se necessário que seja feito. Júnior. É isso. Eles têm os dados, têm as informações e estão vendo lá o velocímetro da situação em Minas Gerais, né? Voltando um pouco atrás aí, há poucos dias, o mês passado, mudaram todo o Minas Consciente aí, liberaram um monte de coisa, agora vão ter que voltar atrás. A situação não está fácil, não. Ô Rita Mundim, vamos falar de economia agora. O IBGE vai divulgar daqui a pouco, daqui a 7 minutos, às 9 horas, o resultado da economia brasileira em 2020, que foi fortemente impactada pela pandemia. A expectativa é de uma queda de perto de 4%, Rita. É isso mesmo. E o Brasil, né, por um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, ele deve perder o posto de ficar entre as 10 maiores economias do mundo. A gente deve ser ultrapassado aí pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia. Mas eu quero dizer que o Brasil saiu-se maravilhosamente bem da pandemia. No início da pandemia, a projeção era que a economia brasileira, projeção do FMI, encolhesse 9,5%. Então nós devemos sair dessa pandemia, um ano extremamente difícil, como disse ontem em entrevista o ministro Paulo Guedes, e isso vale para todos nós. Nós estamos vivendo uma tragédia global, mas isso não pode tirar do brasileiro a esperança e a força interior. Então reclamar é muito fácil. O difícil é fazer durante um período de crise. E o que nós fizemos durante esse tempo todo na economia foram escolhas de Sofia. O país está quebrado, o endividamento do país chega a 90% do PIB, pode chegar a mais de 90%, pode chegar a 100%.
Então, assim, pegamos um país de terra arrasada e essa recessão brasileira, que pode ficar em torno de 4%, ela é muito próxima da recessão apresentada pelo governo Dilma Rousseff, de 3,55% em 2015, sem pandemia, sem nada. E é bom que a gente olhe o balanço das empresas, mostrando a força que o Brasil está saindo, porque nós vamos crescer 2,8% no quarto trimestre. Nós vimos empresas como a Via Varejo, que saiu, a Casas Bahia, saiu de um prejuízo de 1,4 bilhão em 2019, entregou ontem um lucro de 1 bilhão. Isso é o crescimento das vendas online. Nós vimos uma empresa como a Eternit, que estava em recuperação judicial, que não lucrava desde 2015, entregando ontem um lucro de 158 milhões, mostrando a volta da construção civil. Então, o país, apesar de tudo, sob o ponto de vista da economia, o país, em alguns setores, ele conseguiu brilhar e preservar empregos e crescimento, como foi o caso do agronegócio, da indústria extrativa, né, das vendas ao varejo. Então, portanto, gente, vamos olhar as coisas ruins para a gente consertar, mas vamos olhar com esperança e com força interior o potencial que esse país tem de virar, de se reinventar e de sairmos de qualquer crise. O Brasil é maior do que elas. Sapori. Bom, não há dúvida, a notícia é positiva, a despeito dos números negativos, né? Havia uma expectativa de uma recessão, né? Como bem disse a Rita, próxima de 9%, então conseguimos minimizar o impacto negativo da pandemia, que não acabou, né? Por isso que, do meu ponto de vista, as medidas atenuantes devem ser mantidas esse ano, como o auxílio emergencial, que tem que vir, né? Tá demorando, já devia ter vindo, as medidas de apoio às pequenas e médias empresas, né? O crédito facilitado e subsidiado às pequenas e médias empresas, tudo que foi bem feito ano passado, e aí devo ressaltar a importância que o Congresso Nacional teve, que capitaneou muito dessas medidas, então elas devem ser reproduzidas esse ano, para que não tenhamos números ainda piores em 2021. E esses números reforçam a viabilidade de medidas duras de restrição. Mesmo com restrições que nós adotamos ano passado, nós conseguimos manter evitar um colapso econômico pior. Reforça que essa dualidade, economia, saúde, tem como resolver. A gente pode, durante algumas semanas, ser duros na contenção da doença e mesmo assim recuperar economicamente. Júnior. Ai, Aline, é complicado, né? Porque o dado realmente é muito bom, né? A queda foi muito menor do que se esperava, só que nós estamos olhando no retrovisor nessa estrada, né? São os dados do ano passado. O meu grande medo é a gente continuar olhando para o retrovisor, comemorando o passado e esquecermos dessa estrada ali na frente, porque tem um abismo ali que, se as coisas não se encaixarem, se a gente não der um jeito de mudar esse combate à pandemia, se os nossos políticos não se unirem, né? Se essa pandemia não der uma segurada, o abismo ali na frente é grande e o carro vai cair lá dentro. Então, eu quero comemorar, é lógico, mas olhando para esse retrovisor pouquinho e continuar olhando para frente e ver o que a gente pode fazer nessa estrada da economia, porque a minha perspectiva não é boa em 2021 não. Do jeito que a pandemia tá, eu tenho muito medo que isso se estenda durante 2021 e afete, porque o ano passado a gente tinha o dinheiro ainda do auxílio emergencial, R$600, muita gente recebendo 1.200, no interior você ia tentar comprar alguma coisa nas lojas de material de construção, já não existia, porque estava vendendo muito, gente construindo, fogão sendo vendido, geladeira e tal. Esse ano, com a situação econômica que a gente está vivendo, com pouco dinheiro do governo federal e esse auxílio que vai vir menorzinho, se realmente vier, a situação não é tão boa assim para frente não. O que você acha, Eduardo? Eu acho que é bom fazer o Conversa da Ação quando tem Rita e Sapori, sabe? Porque aí, enquanto eles vão falando, eu vou vendo aqui no Zap as mensagens que chegam, que eu não posso atender, porque o iPhone tá no Zoom, mas eu vejo, a Rita fala, o cara fala assim, mas como é burra? Aí o Sapori fala assim, mas como é esquerdopata burro? E eu fico só observando. Esse é o maior Rita, problema. Eduardo quer ver fogo no parquinho, Rita. Ele gosta de fogo no parquinho, Rita. Quem? Eu? Você gosta Nós de fogo no parquinho. Quem vai sair do 9917, quem é Carol Conká. Não, pelo contrário, eu quero dizer que o meu celular, durante a fala dos dois, mostra o maior problema desse Brasil. É o racha.
E a dificuldade que as pessoas têm de se discordar da Rita, respeitar, e se discordar do Sapori, respeitar. É impressionante como é que nós estamos divididos, gente. E enquanto estivermos assim, não tem presidente que resolva, não tem governo que resolva, não tem ninguém que resolva. É impressionante. Um abraço, gente, que eu já falei demais. Um abraço, Eduardo. Vambora, Júnior? Bora. 9 horas, Rita, 9 horas em Belo Horizonte. Com a apresentação de Júnior Moreira e Aline Neves, termina aqui o Jornal da Itatiaia. Bom dia pra você. Vem aí o Acirantão. Aproveite o dia.